Muito bem, gente. Então, muito boa noite a todos para essa quarta aula do Seminário de Bioética, Vida e Família, do Programa de Pós-Graduação em Bioética do Instituto Pius. Hoje é a quarta aula com o tema. Temos dois convidados, né? O padre Douglas Ferreira vai falar para a gente sobre a fecundidade e a Viviane Pastre sobre o método de ovulação Billings, tá bom? Então, cada um vai ter um tempo para poder expor, e de acordo com vocês, né, Padre Douglas, Viviane, vocês preferem talvez expor no assunto e deixar as perguntas para o final, ou eles podem perguntar, ou antes de qualquer coisa, por favor, né, Padre Douglas e depois a Viviane podem também se apresentar para o pessoal, né? Acho que é melhor. Boa noite. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Que alegria ter vocês aqui. Eu sou o Padre Douglas. Bom, vocês já devem me conhecer. Estou devendo aula aí, eu sei que estou devendo aula. Em breve a gente vai resolver. Peço mil perdões por estar um pouco gripado, mas hoje nós vamos falar um pouquinho. A mim coube o tema da fecundidade, tá bom? Eu não consigo falar muita coisa também, não. Depois a Viviane fará a explanação dela. E aí eu acho que no final a gente começa com uma pergunta, bate-papo e a coisa fica mais gostosa. Então, bom, esse sou eu, sou o Padre Douglas e vou falar com vocês sobre fecundidade. A Vivi, se já quiser se apresentar aí também, em seguida a gente dá prosseguimento. Obrigado. Boa noite, amor. Tá dando eco aqui. É você, pode falar. Tá dando eco. Boa noite, pessoas. Você tem que fechar dois, né, meu filho? Tem que fechar o teu. Doido. Eu não tenho dois, queridos, só tenho um. Boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane, sou instrutora do método. Na verdade, não estou mais atuando tanto como instrutora do método, né? Porque de um tempo para cá, né, a psicologia, o consultório tem me tomado bastante tempo, então eu sou psicóloga, especialista em logoterapia, e vamos aí hoje então bater um papo, né, com o Padre Douglas sobre o método de ovulação Billings, para a gente explanar um pouquinho o que é esse método, né, como surgiu, e também poder falar a respeito da fecundidade através do método de ovulação Billings, né, um método de reconhecimento de fertilidade de maneira natural, né, para aquelas mulheres que hoje buscam uma forma diferente, né, de viver a sua sexualidade e a sua afetividade. Então, o Padre Douglas vai iniciar a fala dele e depois a gente vai batendo um papo aí, na verdade, né, Padre? Vamos Aí. trocando ideias. É isso Muito aí, bem. gente. Então, Padre Douglas, por favor, a palavra está contigo. Eu quero agradecer aí a oportunidade do Instituto Pius. Vamos falar um pouco sobre a fecundidade, que é um tema muito quente na bioética, né? Sobretudo nos dias de hoje, em que nós percebemos uma imensa massa de homens e mulheres que biologicamente têm dificuldades com a questão da fertilidade. E percebemos que, por causa dessa dificuldade, existe uma grande indústria que está por trás disso, e essa grande indústria todos os dias cria novas técnicas para que as pessoas possam realizar o profundo desejo de ser pai e de ser mãe. De fato, ser pai e ser mãe é a ponta de lança da antropologia, ou seja, eu sou a mãe que gerou este filho, eu sou o pai que gerou aquele filho. Isso é algo muito alto, muito. E está escrito na nossa natureza. Nós temos um desejo mesmo de procriar, de sermos fecundos.
Ocorre que a indústria atual, ela tira da possibilidade da fecundidade aquilo que é próprio do humano. Portanto, a fecundidade passa por ser ou se tornar uma coisa mais ligada à técnica do que à relação entre as pessoas. E é sobre esta chave antropológica que nós somos convidados a refletir um pouquinho sobre este tema e não cairmos nas garras da técnica ou do tecnicismo ou do cientificismo, simplesmente para uma resposta de um desejo completamente pessoal, que não está errado, ok? Que deve ser acolhido com muita alegria. Uma vez, no congresso que participamos juntos, eu escrevi exatamente isto, não? O desejo de ser pai para os homens ou de ser mãe para as mulheres é legítimo, pois revela o que está intrinsecamente inscrito na natureza humana, não somente enquanto desejo, mas também na composição biológica. Dessa maneira, diante de uma pessoa ou de um casal que deseja gerar um filho, a atitude, como nos pede a Igreja, deve ser compreensiva. Portanto, a Igreja diz que nós precisamos compreender. Alguém quer ter um filho, temos que compreender. Contudo, a compreensão pedida não é um convite para eclipsar a verdade profunda que o desejo revela, sobretudo se diante da possível realização do desidério, se verifica o limite na natureza humana que não o permite ser realizado, ou seja, a infertilidade. Bom, nós não vamos falar da infertilidade em si, nós vamos falar da fecundidade. Portanto, este é o primeiro ponto que nós precisamos ter clareza. Homem e mulher são chamados a serem fecundos. Sede fecundos e encher a terra e submetei-a. Portanto, a fecundidade, além de algo escrito próprio na biologia do homem e da mulher, a fecundidade também é algo dada por Deus para que o homem possa povoar a terra e submetê-la, ok? Então, primeiro ponto existe essa inscrição no homem e na mulher. A Igreja, ela vai nos ensinar que a fecundidade, ela necessita ou exige uma colaboração responsável dos esposos com o amor fecundo de Deus. O dom da vida humana deve realizar-se no matrimônio, através dos atos específicos e exclusivos dos esposos, segundo as leis inscritas nas suas pessoas e nas suas uniões. Portanto, a fecundidade, ela respeita algo que antecede a vinda de alguém, ou seja, a pessoa humana na sua dimensão masculina, na sua dimensão feminina, e estas duas dimensões dentro de uma união abençoada por Deus, querida por Deus, na qual os gestos conjugais, eles realizam aquilo a que foram chamados. Por isso, quando falamos de fecundidade, nós estamos tocando aquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio da mulher, unidos em um matrimônio, dentro de uma relação. Desta relação que Deus também participa. Para aqueles que, porventura, estão indo mais numa linha de teologia, nós vamos ter a clareza que quem completa a fecundidade é o Espírito Santo, porque doa, no momento da fecundação, também uma nova alma para a pessoa. O que a técnica propõe? A técnica propõe que o teu desejo de realizar um filho, ele pode ser contemplado. Se naturalmente vocês não conseguem, nós, ciência, damos um jeito. Só que a ciência, ela vai entender isso quebrando exatamente o ponto principal, ou seja, a relação entre um homem e uma mulher, fazendo que o filho desejado seja fruto mais de uma técnica do que de um amor,
do que de uma relação. Alguém poderá se perguntar, padre, mas mesmo tendo querido aquele filho, com a técnica, nós tínhamos uma ideia clara de amor, porque eu amo meu marido e a minha esposa me ama. E aqui é onde que nós temos o problema, porque o amor exige a entrega total de si, e não a separação total de si. E é próprio para aquele que é fecundado ser chamado à existência dentro de um amor, dentro de uma relação e não dentro de uma dissociação. Sobretudo essa dissociação, por assim dizer, técnica. Sobre este argumento, somos chamados a reler todos o documento do Papa João Paulo II, Donum Vitae, em que ele vai trabalhar exatamente quais são os pontos e como a Igreja dá um juízo moral para cada realidade, para cada situação. Por isso, a Donum Vitae, que a Viviane está colocando aí, é o documento base pelo qual nós vamos entender profundamente o porquê que a Igreja ela se opõe à técnica a partir do momento em que esta técnica ela induz a separação da relação conjugal. Portanto, para se falar de fecundidade, nós somos chamados a falar, antes de mais nada, de uma relação, repito, uma relação entre uma mulher que tem uma lei própria, que tem uma entrega própria, que tem uma fidelidade própria, que tem um princípio de complementaridade e tudo mais. Em linha de máxima, nós poderíamos dizer que o filho provindo de uma técnica, na verdade, é filho do médico, né? Por assim dizer. Então, sem, obviamente, banalizar a coisa, porque Tolle tira aquilo que é próprio de uma relação. É nesse sentido, então, que a indústria vai se desenvolver. E aí nós vamos perceber agora, por exemplo, pessoas que querem ser mães sem ter um marido. Até pais que querem ter filhos sem ter um marido. As questões de barriga de aluguel, a fecundação artificial heteróloga, homóloga, e tantas outras mil situações que nós encontramos dentro do mundo tecnológico, que no fundo, tem como ideia, e simples ideia, separar a relação entre homem e mulher. E aí alguém perguntará, padre, mas e a pessoa que porventura é infértil? Aqui podemos citar como exemplos também a Vivi e o Marcelo, são amigos, sabemos deles que não puderam ter uma geração biológica, mas nem por isso deixaram de ser férteis. Ou seja, a primeira grande fertilidade de um casal é o amor que eles se nutrem um pelo outro e que é fruto também para todas as pessoas. Portanto, quando eu olho para a Vivi e o Marcelo, eu vejo que desse casal aí eu poderia ter nascido. Né? Portanto, sempre que eu vejo os dois, eu vejo a minha fecundidade também, no sentido de que deles eu poderia ter vindo à existência. Tem um artigo muito bonito da professora Lia Sanicola, A Fecundidade da Família na Sociedade. Eu descobri que essa mulher tem um monte de livro publicado no Brasil, eu não sabia. Chama Lia Sanicola. Eu encontrei o artigo dela neste livro aqui, chama-se Fecundidade na Infertilidade. Foi um convênio, um simpósio que teve lá em Roma dos meus professores. É interessantíssimo. E ela vai dizer exatamente isto, né? Ou seja, uma família é chamada a viver formas diferentes de fecundidade, que são entre eles complementares, biológica, afetiva, educativa, até a realização de iniciativas e obras sociais. A primeira e originária fecundidade é aquela biológica, que está inscrita na carne da família. Dar à luz um filho é segundo a natureza. Mas são outras formas de fecundidade, como capacidade da família de contribuir à construção daquele corpo social no qual essa mesma está dentro e é chamada a conviver, cooperando ao bem comum, isto é, ao bem de todos. Portanto, quando nós falamos de fecundidade, o nosso chamado não é reduzir apenas a procriação biológica. É uma das dimensões da fecundidade. Mas a maior fecundidade é um casal estável, um casal que se ama, um casal que vai para frente, por aí vai. Em todo caso, eu penso que abrir a perspectiva da fecundidade é abrir essa perspectiva ampla e grande.
E basicamente eu não acho que eu não vou ter muito mais o que falar. Apenas que a técnica, se ela não está orientada para a união do casal, ela é imoral. Ou seja, espera esta união, e esta união que se abre para uma vida maior. Portanto, os diversos tipos de fecundidade, que eu nem vou entrar em fecundação in vitro, fecundação homóloga, fecundação barriga de aluguel, não sei o que, nem vou entrar nessas paradas, porque vai ficar muito chato e acredito que depois vocês estão estudando aí nos diversos cursos. Eu penso que para nossa é ter o princípio, a clareza, não dissociar a relação entre homem e mulher. Uma outra pergunta que me fazem muito é sobre a questão do estupro. Padre, mas uma criança que nasceu fruto de um estupro, então, em geral as pessoas não falam comigo sobre a questão do aborto em si. Elas dizem assim, mas como uma pessoa dessa poderá se desenvolver na vida, não? Uma das questões que eu coloco é um trecho de São Tomás de Aquino em que ele fala sobre o amor naturalis, ou seja, todo e qualquer ato com consequência, ele porta consigo um amor natural provindo de Deus. Por mais bruto que esse ato tenha sido, uma vez que feito segundo a natureza, e não estou aqui querendo defender gente maluca, só estou querendo dizer que a natureza, o ato e a consequência, ela é dotada de um mínimo amores naturais, ou seja, por mais bruto que o ato, que não deve ser, tenha sido cometido, o fato de alguém vir à existência porta consigo o amor de Deus naquilo, ou seja, o amor natural está dentro daquilo ali. Portanto, é também dentro dessa perspectiva que nós somos convidados a observar um pouquinho essa questão do tema da fecundidade, e eu penso que basicamente é isso, assim, falar de fecundidade significa ter a capacidade de perceber a relação entre homem e uma mulher, essa união e essa doação sempre cada vez mais profunda do casal. E daí decorre a vinda de Deus. Outras pessoas vão falar sobre os métodos naturais. Atenção, métodos naturais ele não serve nem para evitar filho e nem para ter filho, porque filho é um dom de Deus, né? Eu vejo que ultimamente muita gente está usando os métodos aí naturalmente lícitos para ter filhos. Filho não é fruto de um desejo, tá? Filho é um dom de Deus. Se Deus quiser mandar, ele vai mandar. E essa nossa abertura é uma cooperação com a providência divina, né? Portanto, é uma coisa muito delicada também. Enfim, eu vejo que muita gente procura os métodos de fecundidade para ter filhos, inclusive os métodos, digamos, aprovados pela igreja. Então, ter filho é, antes de mais nada, um dom de Deus, tá bom? Acho que eu já falei bastante para quem está com gripe. Em todo caso, segue aí. Vai lá, Vivi. Obrigado pela oportunidade aqui. Muito bem, muito bem. Eu não sei, pessoal, quem queria ou quer, né, fazer uma pergunta para o padre nesta colaboração que ele nos trouxe aí hoje à noite. Também no decorrer da exposição, vocês podem estar escrevendo no chat, tá? Que a gente vai interagindo aí. Bom, então passo a palavra para a Viviane, para ela poder expor o seu conteúdo para a gente. Por favor. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Então, após essa explanação do Padre Douglas, né, sobre fecundidade, vamos falar então um pouco, né, a respeito desta maneira, né, desta forma, né,
realização de uma filosofia de vida, né? Eu gosto de dizer que o método de ovulação Billings ele é essa filosofia de vida, porque traz para nós uma experiência, né? Algo diferente. Eu disse aí na explanação dele, né? Eu e o Marcelo não tivemos nossos filhos biológicos, não é? Mas Deus nos presenteou, né, e nos concedeu a graça, né, de termos alguns filhos espirituais, não é? Porque não são só os filhos biológicos que homens e mulheres, né, são chamados a ter, e sim também seus filhos espirituais, como vai dizer o Papa João Paulo II nas suas catequeses sobre a teologia do corpo, né? Então, eu conheci o método de ovulação Billings, né, através das catequeses da teologia do corpo, porque o Papa João Paulo II, como vocês sabem, né, acho que todos devem ter participado aí da explanação do Marcelo e do Padre Myron lá no primeiro dia de simpósio, onde eles trouxeram aí algumas questões sobre a teologia do corpo, né, umas explanações. Em uma das catequeses, o Papa João Paulo II vai dizer, né, que o homem e a mulher se realizam plenamente frente à maternidade e à paternidade. E esta maternidade e paternidade, ela não necessariamente é uma paternidade biológica, né? É aquela criança que sai da barriga da mulher, né? Das entranhas da mulher. Porque um filho espiritual também, né? Vai nascer das entranhas. Um filho espiritual também é preparado por Deus a nós, não é? Então, nós tínhamos aí uma dificuldade de tentar engravidar, e nos médicos que nós íamos, né, naquele momento lá em 2007, 2008, 2009, o que diziam para nós era que se não fosse inseminação artificial, nós não teríamos os nossos filhos biológicos, não é? E então, após, né, falas muito deprimentes, né, e deturpadas, nós começamos aí então um processo de estudo da teologia do corpo e aí nós aprendemos que existia uma forma natural do homem e da mulher poderem tentar conceber seus filhos, né? E assim como o padre Douglas disse agora, né? Um método natural, ele não é um método para você tentar, né, engravidar, só tentar engravidar e espaçar o nascimento dos filhos, né? E evitar os filhos, como o padre Douglas disse, né, como se o filho fosse uma doença ou algo muito ruim que nós precisamos evitar. Então, o espaçamento dos nascimentos, eu acredito que seja uma forma mais adequada de nós cristãos falarmos, né? E outra coisa também que o padre Douglas disse, que eu acho que é muito oportuno, é essa realidade do nosso desejo, né? E o perigo da palavra planejamento familiar. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes as pessoas elas vão entrar numa realidade de querer se tornar Deus, né? Como diz o Papa Bento XVI, nós precisamos tomar cuidado para não termos em nós, né, o pecado de Adão e Eva novamente, a soberba, de acharmos que nós planejamos no mês que nós quisermos, no dia que nós queremos, o sexo que nós escolhermos, né, nós teremos os nossos filhos, e isso não é bem assim. Então nós precisamos assim tomar um pouco de cuidado, né, porque senão nós acabamos realmente querendo nos tornar esses árbitros, né, como vai dizer a encíclica Humani Vitae para nós, árbitros da nossa própria história e querer mostrar o momento que quer e que não quer, que vai ou que não vai, esquecendo da ação do Espírito Santo e esquecendo que um filho é um dom de Deus. E né, dentro dessa realidade, né, quando nós fomos aprendendo o método de ovulação Billings com a nossa instrutora, né, que também estará por aqui mais alguns dias, né, a Fabiana Zambuja, lá do Centro de Formação Famílias Novas da Canção Nova, a Bia foi minha instrutora durante muitos anos, né? Foi com ela que eu aprendi tudo o que eu sei sobre o método de ovulação Billings. Então, esta realidade foi nos ensinando, né, na busca de tentarmos conceber, porque é lícito querer ter filhos, mas os filhos, eles não são o nosso direito, eles são esse dom. Então, nós vamos entendendo, e nós fomos entendendo, né? Isso conforme nós fomos
nos aprofundando na teologia do corpo, nós fomos lendo os documentos da igreja, né? A encíclica Donum Vitae, ó, padre, estou profetizando, que o Papa Douglas Freitas, nos colocou aqui, né? A encíclica Humanae Vitae, e também a encíclica Humanae Vitae, que nós fomos, então, aprendendo, estudando, e conforme nós fomos, né, levando a nossa vida para esse lugar, o método de ovulação Billis, então, também foi trazendo para mim esta experiência, né, de que a maternidade, ela vai além de um filho que nasce da minha barriga ou da minha vagina. E, frente a isso, eu fui, então, podendo entender e fazendo a experiência de que o método de ovulação Billings, ele é uma ferramenta, né, inspirada por Deus, né, ao médico da Austrália, Dr. John Billings. Então, essa história começa em 1953, com o Dr. John Billings, né, um neurologista de Melbourne, na Austrália, e que foi a pedido ali de um sacerdote, do padre Morrice, né, que tentava ajudar casais que estavam tentando viver essa realidade da paternidade responsável, frente ao momento onde o assunto, né, contraceptivo, camisinha e toda essa história de gravidez segura, superpopulação, tudo isso estava muito assim saliente, né, na sociedade. Esses assuntos estavam ali e parece que era só o que o mundo estava dizendo que estava sendo visto e ouvido. Então, esse sacerdote, né, foi até um médico pedir ajuda. E o Dr. John falou: olha, eu não posso contribuir com você nesse momento e nesta empreitada. Ele falou: porque eu sou um neurologista, né? Eu não tenho muito o que contribuir. Mas aí, por conta de insistência desse padre, o Dr. John, ele então decide dar 3 meses da vida dele para ele poder estudar esses livros, né, de ginecologia, e aí ele então foi entendendo toda a realidade daquilo que se passava com a mulher, porque todo o ciclo menstrual da mulher começa, né, no cérebro, lá na hipófise, na pituitária, que começa então o processo de secreção hormonal, que eu não vou explicar aqui para vocês agora, porque não vem ao caso, mas existe todo um desencadeamento hormonal que começa no nosso cérebro e que vai aí, então, evoluindo durante o nosso ciclo menstrual. Então, depois de 3 meses, né, o Dr. John Billings e a doutora Evelyn, que também estava ali, né, junto com ele, neste processo, eles começam, então, esses estudos e eles começam a identificar que existiam ali, né, realidades e padrões que fazia com que algumas não, que todas as mulheres pudessem, então, identificar padrões, e esses padrões foram, então, mapeados pelo Dr. John e pela doutora Evelyn, e por uma outra equipe também de médicos, né, que evidenciava ali que faltava um identificador, um indicador, na verdade, de fertilidade, que pudesse ajudar, então, as mulheres a fazer esse reconhecimento. E aí, naquele momento e lá naquela época, eles conheciam o ritmo, né, que é a tabelinha, e o método da temperatura. Então, o Dr. John, buscando na literatura, ele descobriu que existiam muitas referências que mostravam que as mulheres apresentavam, durante um período do ciclo menstrual, um lubrificante viscoso, que produzia ali nas células do colo do útero e que tampavam, né, esse colo do útero durante um período do ciclo menstrual, e que, no momento em que essa mulher ficava fértil, né, ele identificou ali que então ali uma secreção, e essa secreção identificava para as mulheres um período de fertilidade. E então o Dr. John, né, pede para que essas mulheres comecem então a anotarem e a verificarem se elas apresentavam esse tipo de sensação ou de lubrificação. E aí então elas começaram a observar que em períodos distintos, né,
elas podiam identificar sensações e a identificar também secreções que ficavam na sua calcinha. Então, eles confirmaram isso e entenderam, né, que existiam aí distintos tipos de padrões que mostravam que essa mulher, então, em períodos estava fértil, em outros períodos ela estava infértil. Então, com a colaboração de muitas mulheres, né, eles conseguiram aí buscar esta evidência, né, e ele iniciou então um estudo clínico e que em pouco tempo trouxe realmente um padrão de muco cervical e também uma sensação vulvar. Então, essa sensação produzida pelo muco trazia então para essa mulher, quando aparecia, uma sensação de lubrificação, uma sensação molhada na tua vulva, que permitia então às mulheres reconhecerem que isso se identificava ali como dias férteis. E o mais interessante é que eles identificaram também que nem a cegueira poderia ser uma barreira para as mulheres aprenderem a identificar esses padrões e então poderem viver essas realidades dos seus períodos de fertilidade e de infertilidade. Então, resultou no quê? Né? Que existiam similaridades entre as mulheres. E que este estudo, então, constatou que essas, quando não tinham relações íntimas, quando esta sensação e as secreções apareciam, elas não ficavam grávidas. E quando elas tinham relações, quando este muco aparecia, algumas delas engravidavam. Então, vejam bem, algumas engravidavam, não todas engravidavam, né? E aí, naqueles anos, então, eles se deram conta da importância dessas sensações e da responsabilidade da fertilidade. Porque hoje nós vivemos dentro de um mundo, né, totalmente mecanicista e reducionista, que quando nós chegamos no consultório ginecológico e nós dizemos, né, que nós estamos com algum problema, né, até uma questão bem importante, né, que o doutor Gabriel falou na palestra de ontem, que eu não pude assistir, né, mas o meu marido assistiu e ele comentou algumas coisas comigo. Ele disse, então, que ele mesmo, né, chegou lá no consultório ginecológico, a noiva dele, com um problema lá do síndrome de ovário policístico, e o médico deu lá um medicamento para eles, né, e eles não tinham ainda esta percepção, né, de que os métodos artificiais, eles vão aí causar uma realidade diferente, que vai dificultar muitas coisas na vida das mulheres, né? Então, o doutor, a gente chega lá no consultório do médico, o médico ele quer dar remédio. No nosso caso, né, quis nos mandar para inseminação artificial em vários momentos, né? Dizia para mim, não, porque você já está velha, daqui a pouco você vai chegar aqui com 40 anos e aí você vai querer fazer uma inseminação artificial e várias coisas nesse sentido. Ninguém nunca falou para mim que existia um método natural, uma forma natural de eu reconhecer minha fertilidade, de eu tentar identificar essa fertilidade, né? E existe, né, então, uma forma natural, barata, né? Em alguns momentos zero custos, que vão ajudar o meu corpo a identificar essa fertilidade. Então, o Dr. John Billings começou um processo do quê? De fazer com que esses estudos que ele tinha começado de forma totalmente despretensiosa, estudos científicos que haviam sido coletadas estavam corretas. Então, ele consegue isso, né? O Dr. John havia descoberto um possível método natural para um reconhecimento da fertilidade. E ele precisava, então, de uma resposta científica para esses estudos. E, então, em 1962, o Dr. John Billings conheceu o Dr. James Brown, que ajudou ele, né, um médico da Nova Zelândia, que ele media hormônio. Então, ele tinha acabado de chegar na Austrália, né, e então ele ajudou ali até 2009, quando ele faleceu, estudar e trabalhar e auxiliar as mulheres a essa busca de identificar que, hormonalmente falando, o método do Dr. John Billings era um método comprovado e que funcionava.
Então, eles realizaram mais de 750 mil ensaios hormonais para apoiar as bases do método, né? Então, esses médicos, eles reconheceram que haviam descoberto cientificamente aquilo que ajudava a mulher a identificar uma sensação escorregadia e que esta sensação escorregadia estava relacionada com a sua fertilidade e uma possível ovulação. Então, nesse momento, né, junto, a doutora Evelyn Billings também começou a participar e ela, então, né, escreve e ajuda a desenvolver este livro aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas este livro aqui, né? Que ela fez o quê? Ela começou a fazer uma interpretação para as mulheres nos casos da amamentação e nos casos da pré-menopausa, que também eles tinham muitas dificuldades. Então, a doutora Evelyn, ela não conseguiu, ela não teve dificuldade nenhuma em interpretar, né? Que quando havia as mudanças no padrão, significava a fertilidade, significava a infertilidade. E o Dr. James Brown, então, ele confirmou cientificamente tudo isso, né, através das medidas hormonais. Então, quando eles se dão conta, né, que existiam ali alguns problemas relacionados, por quê? Porque quando eles começaram a pedir para essas mulheres a fazerem as anotações, junto com isso, elas estavam associando o método sintotérmico, que é o método da temperatura. E eles comprovaram que existiam algumas dificuldades ali, né? Que e quando o método de ovulação Billings identificava que a fertilidade estava começando, o método da temperatura não acompanhava. E aí, então, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram, então, a eliminar o método da temperatura e ficar só com o método da observação, das sensações e daquilo que estava no forro da calcinha, e conseguiram, então, ali em alguns momentos, encontrar variações neste corpo, né, que são produzidas em função de fatores que não dependiam da ovulação. E por isso, então, que eles tomaram a decisão fundamental que nem a temperatura e muito menos o método da tabelinha, né, o método do ritmo, como era conhecido, fariam parte, porque ele não é necessário, somente o método de ovulação Billings era suficiente para a mulher reconhecer se ela estava no período de fertilidade e quando ela estava no período de infertilidade. Então, a forma como eles encontraram uma correlação entre os hormônios e as observações vulvares que davam ali as sensações e as secreções também que eram produzidas. Então, em 1972, eles publicaram pela primeira vez as bases científicas do método e também se deram conta da eficácia de ensiná-los a qualquer mulher que estivesse disposta a aprender o método. Porque uma das maiores dificuldades, né, é essa realidade da disposição, de aprender algo que a mulher ainda não conhece, que ela nunca parou para ter a percepção e nunca parou para se observar, né, para olhar dentro de si, para buscar essa ação do Espírito Santo no seu próprio corpo, e intuir e de ter esta percepção de que através de sensações vulvares, o método é muito simples, porque é através da sensação vulvar, daquilo que ela observa de secreção na calcinha e uma anotação que ela, juntamente com o esposo, se forem casados, farão nesses momentos. Então, a conclusão do Dr. John e da doutora Eve é que esse ensino ele era muito atual, ele era muito simples, apesar de toda a ciência que o sustenta. Que a pessoa que vai aprender um método, ela não precisa saber tudo que está por trás do método. Ela precisa simplesmente aprender a se observar, a voltar um olhar para dentro de si, né, a entender, né, que nós somos um ser biopsicoespiritual, que essa realidade, né, essa unidade tripla, trina, né, aí, faz com que nós, então, tenhamos dentro de nós essa possibilidade de percebermos e de aprendermos, desde que nós estejamos ali
verdadeiramente prontas para isso, né? Por quê? Porque o fundamental é ensinar como fazer as observações, as anotações e como viver as regras do método, que isso eu não vou conseguir explicar aqui hoje para vocês, mas vocês precisam saber que o método de ovulação Billings existe e dá certo, por quê? Porque existem regras para serem cumpridas. Para o casal que deseja engravidar, existem regras distintas, e para o casal que deseja espaçar o nascimento dos filhos, existem outras regras distintas. Mas o que é o mais importante? O método de ovulação Billings, ele é uma ferramenta que ajuda você, mulher, a saber se você está bem de saúde ou não. Saúde física. Por quê? Porque o nosso sinal de saúde física é através do reconhecimento da ovulação. Um dos, né? Mas talvez o mais importante. Porque se nós conseguimos identificar que nós estamos ovulando, nós temos aqui um olhar muito importante de toda a orquestra, né? Porque o Dr. John Billings, ele dizia isso, né? Que o nosso corpo funciona como se fosse uma orquestra. Cada instrumento funciona de uma forma específica e juntando tudo isso, nós temos uma sinfonia maravilhosa. Então, se a secreção que se desencadeia no meu corpo, né, vai promover uma ovulação num determinado momento do meu ciclo menstrual, eu sei ler o meu corpo, né? Doutora Pilar Vigil, num encontro que nós participamos sobre o Teen Star, ela dizia, né, lá em 2011, eu acho que foi isso, 2011, eu acho que foi, que ela dizia assim, que nós somos mulheres analfabetas se nós não soubermos ler os sinais que os nossos corpos estão dando, né? E a encíclica Humanae Vitae, ela vai dizer isso para nós, né? Ela vai dizer que o corpo, nosso corpo, ele tem aí leis próprias inscritas no corpo do homem e da mulher. E isso faz, então, com que esta forma, né, de aprender o método de ovulação Billings vai fazer com que eu tenha uma consciência sobre o meu corpo físico, sobre o meu funcionamento psíquico e emocional e afetivo, e sobre o meu mover espiritual, que vai se realizar através de toda essa busca, e como vai dizer o Papa João Paulo II, né, numa linguagem do corpo que precisa ser relida na verdade, porque a partir do momento que eu começo a aprender o método de ovulação Billings, eu preciso entender toda a realidade da busca, da observância daquilo que eu entendo como domínio de si, como a realidade da experiência e da vivência da castidade matrimonial, porque vão existir momentos para o casal que, por exemplo, quer espaçar o nascimento dos filhos, que eles vão precisar fazer um silêncio genital. A comunhão íntima não vai poder acontecer naquele momento em que aquela mulher está fértil. E às vezes, este momento do espaçamento, ele precisa estar baseado em cima da encíclica Humanae Vitae, onde o Papa Paulo VI vai dizer para nós que motivos justos e graves precisam estar vivendo um casal para esse espaçamento dos nascimentos. E aí o padre Douglas pode até depois desdobrar um pouco melhor isso, caso alguém tenha dúvidas, né? Mas que nós precisamos entender que a ovulação é o evento mais importante da vida da mulher. E que toda a ovulação é a possibilidade de uma nova vida. E a Madre Teresa de Calcutá, né, dizia que a menstruação é o útero chorando, porque aquela mulher não engravidou naquele momento. E que a menstruação é o fim dessa possibilidade de uma nova vida, e o recomeço desse ciclo é o recomeço de uma nova possibilidade. Então, toda a forma como o método foi pensado, nós precisamos entender algo que o padre até já comentou, que o método de ovulação Billings, ele não é um anticoncepcional natural, ele não é o método da Igreja Católica e ele não é o anticoncepcional da Igreja. Tanto que a Igreja ela não vai dizer para nós nada, a Igreja vai dizer, sejam generosos. Nós precisamos começar a uma análise, a buscar uma realidade de entendermos que
este regulador natural da fertilidade feminina, ele é um auxílio para que o casal juntos possam, frente a determinadas realidades que existem na vida deste casal, viver a realidade do dom de si, da doação recíproca, da experiência da comunhão íntima, de um homem e de uma mulher que naquele dia, neste dia hoje, decidem se dar um ao outro, a se doarem um ao outro, e que esta realidade da doação precisa ter uma espécie de uma motivação. Por que que hoje eu vou me doar ao meu marido? Por que que hoje eu vou buscar o meu marido para ter uma relação sexual? Ah, porque eu estou estressada e eu quero desestressar, porque estou muito cansada e eu vou buscar um alívio, uma compensação de algo da minha vida e da minha história. Ou, né, eu vi pornografia, tá na minha cabeça uma cena da pornografia que eu recebi no meu WhatsApp, eu vi algo, eu pensei em algo, ou a propaganda que eu vi na rua, né, trouxe em mim aqui um aguçamento dos meus impulsos, né? Nós precisamos fazer essa avaliação, porque qual é o sentido de eu me doar ao meu marido e o meu marido se doar a mim? Porque nessa realidade do intercâmbio da relação, nós vamos vivendo uma experiência. Porque a partir do momento que eu entendo qual é o motivo de hoje eu ter uma relação sexual com o meu marido, desta doação de um para o outro, pouco me importa que dia que é hoje do meu ciclo. Eu quero estar com o meu esposo, eu quero ter um encontro com o meu marido, né? Então, esta ferramenta, vai dizer o Dr. Billings, ela é eficaz para nós entendermos que existe algo que regula a nossa fertilidade. Então, se nós mulheres estivermos motivadas a nos sintonizar com os nossos corpos, e se nós estivermos junto com os nossos esposos, atuando de acordo com aquilo que a nossa vida nos coloca, nós estamos dentro daquilo que é verdadeiramente a experiência da teologia do corpo, de vivermos a experiência de nos doarmos um ao outro. Então, o método ele é uma maneira natural para nós monitorarmos a nossa saúde reprodutiva em primeiro lugar, conseguir uma gravidez e espaçar uma gravidez. Então, toda a realidade que o método vai trazer para nós, a Humanivite, lá no número 10, vai dizer para nós que o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da nossa missão na paternidade responsável. Então, se nós temos a vocação ao matrimônio, nós precisamos depois entender qual é a nossa missão como homem e mulher. Alguns serão pais biológicos, outros serão pais espirituais, outros serão pais adotivos. E essa realidade fica na relação humana, né? Na relação humana, nós não vamos entrar dentro dessa experiência da paternidade responsável na relação dos animais, por exemplo, ou dos objetos inanimados. Nós estamos falando aqui de uma relação de homem e mulher. Um homem que se une a uma mulher, então isso significa o quê? Um pênis está numa vagina e que nada impede que este ato conjugal, que esta comunhão íntima, vai fazer que no momento em que este homem tenha uma ejaculação no corpo dessa mulher, nada impeça que os seus espermatozoides cheguem até o meu óvulo, caso eu esteja no período fértil. Caso eu não esteja no período fértil, esses espermatozoides eles morrerão em poucos momentos. Mas a união que nos colocou ali naquele ato conjugal, ela não é infecunda. E nem infértil, muito pelo contrário, ela precisa ser fecunda, porque este casal se uniu por conta da experiência, da busca do amor e da intimidade casta que nós vamos viver, como vai dizer a encíclica Humanivite para nós, né? Os atos com os quais os esposos se unem em casta intimidade e através dos quais se transmite a vida humana são, como nos recordou o Concílio Vaticano II, honestos e dignos, e não deixam de ser legítimos se por causas independentes da vontade do cônjuge se prevê que vão ser infecundos, pois que permanecem destinados a exprimir e a consolidar a sua união. Então, independente da motivação
né? O casal, ele vai buscar essa experiência através do método, uma realidade de que este ato ele é fecundo por quê? Porque sempre vão estar unidos por causa desta busca da nova vida do ato conjugal, sim. Esperando um filho que virá, às vezes muitas lágrimas rolarão, como muitas lágrimas rolaram aqui na nossa casa, e às vezes rolam ainda. Quando vem, né, para nós essa realidade, porque este é o fardo que nós precisamos carregar, né? Este é o fardo, mas é um fardo muito pesado, não por quê? Porque nós encontramos uma forma de vivermos a nossa relação conjugal, apesar da infertilidade biológica, né? Nós encontramos uma forma de gerar vida, primeiro em nós e depois nas outras pessoas que chegam até nós. Porque senão o nosso matrimônio ele ia ser infecundo, que é o que eu tenho lá no meu consultório muitas vezes. Casais que, por não conseguirem conceber um filho, vivem tristes, vivem depressivos, se separam porque não conseguem ter filhos. O que é muito triste, porque nós precisamos entender, né, que não é a cada união matrimonial que um filho será concebido, mas este casal viverá uma experiência maravilhosa, uma experiência esponsal, esta união que vai uni-los cada vez mais e deixá-los, né, buscando o céu. Esta é a realidade, né? Então, o método ele vai funcionar para todas as mulheres. A partir da menarca, primeiro sangramento, né, que aconteceu ali naquela menina, até a menopausa. Então, durante toda essa realidade da vida fértil dessa mulher, da vida fértil reprodutiva dessa mulher, ela vai estar aí vivenciando, experienciando isso, né? Então, o método ele é uma forma natural do reconhecimento da fertilidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, por conta do nosso tempo, que nem seria também aconselhável, porque depois eu não conseguiria, mas aí existe, né, no Brasil, os centros, né, de formação que atendem os casais que querem aprender o método e aquelas pessoas também que após fazer essa experiência maravilhosa que muda a nossa vida, também tenham o desejo de serem instrutores do método, ou aqueles que serão os incentivadores do método, né? Hoje eu me coloco nesta categoria, né, de incentivador, de fazer e ensinar as pessoas que existe uma forma natural de conhecerem o tamanho do ciclo, né? Porque toda mulher é desregulada. Porque o que a gente mais escuta é: ah, eu não posso viver isso aí, doutora. Eu não posso fazer isso porque eu sou desregulada. Bem-vinda ao mundo verdadeiro e real. Todas as mulheres são desreguladas, né? Só é regulada quem? Quem coloca um artifício mecânico ou contraceptivo, né, hormonal no teu corpo. Então, nós vamos descobrindo que existem tamanhos diferentes de ciclos. Ciclos curtos, que são ciclos que a mulher menstrua aí a cada 21 a 25 dias, ciclos médios, que vão de 25 a 35 dias, e os ciclos longos, que são ciclos aí que duram em torno aí de até de 35 a 42 dias. E aquilo que a gente vai chamar de ciclos especiais, que são as mulheres que estão na menopausa, as mulheres que estão amamentando, as meninas da menarca e as mulheres que estão na realidade do pós-pílula, né? Ou pós-DIU, ou pós-chip, ou pós-implante, ou pós tantos artifícios que foram criando aí, né? Para ajudarem aí, então, os casais a. Vou colocar a palavra espaçar, né? Mas na verdade nós sabemos que as pessoas estão, né? Ignorantes, né? Isso que é uma coisa importante. Nós precisamos sair desta ignorância. Nós precisamos começar a ter o conhecimento daquilo que a igreja pede para nós como casais, para que nós não e continuemos nesta ignorância. Estar na ignorância, ok, mas quando a gente sabe da verdade e a gente quer continuar, aí a gente tem uma realidade da culpabilidade sobre aquilo, né?
E aí a gente cai no pecado, né? Depois o padre pode falar isso melhor que eu, porque ele estudou muito mais que eu em relação a isso. Então, acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas se alguém quiser perguntar, estamos aí à disposição. Acho que não causei vergonha, né, às pessoas que são aí os instrutores do método Billis. E vi até que tem alguém aí, né, que está participando. Ah, eu estava falando sobre onde, né, aprender o método, né? Então, o método vai ser aprendido nos centros de formação, no Semplafan, né, e também nos vários centros de instrutores e de formadores, que, por exemplo, né, o Centro de Formação Famílias Novas lá da Canção Nova, e os centros do Semplafan que estão espalhados aí pelo Brasil todo, né? De norte a sul, leste a oeste. É É isto. isto. Muito Muito rápido. rápido eu falo, né? Vamos lá. Perguntas. Padre O padre quer complementar, falar alguma coisa ou tá já dormindo em cima do computador, coitado? Nada, o padre tá aqui ativão, aqui, ouvindo tudo, com gripe, mas tô aqui. Pessoal, fique à vontade. Eu coloquei no chat o site da Semplafan, antes que eu me esqueça. E também eu me lembrei aqui, enquanto a Viviane fazia a explanação dela, como ela mesmo explicou, e o método de ovulação Billings, ele é científico. Então, para quem quiser ler artigos científicos e etc e tal, tem também o site, está no chat aí, umbinternational.org, para você acessar, né, e tirar dúvidas, baixar artigos, enfim, tá bom? Acho que é importante. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. Podem abrir o microfone, perguntar. O padre e a Viviane estão aqui prontinhos para responder para vocês. Vai. O que vocês acharam, por exemplo, as mulheres, né? Vocês, não sei se vocês tinham essa ideia de que a ovulação para a mulher é o evento mais importante hormonalmente falando, por exemplo? Quem já sabia disso? E depois já vou mandar uma outra agora, talvez para os homens. E para os homens, né, ô Viviane? Os homens também têm um evento hormonalmente falando importante, mas calma que deixa as mulheres se manifestar, né? Vamos ver se vão ter coragem aí. Vamos, pessoal. Tem Coragem. sim, dormir depois de transar. Desculpa. Só pra gente dar uma risada, né? O padre, repete, por favor, que eu estava com o meu fone É que eu desligado. tava zoando. Falei, qual que é o evento mais importante pro homem? Dormir depois de transar. Então o cara dá uma bimbada lá, vira pro lado e dorme. Desculpa aí a vulgaridade. Tá certo, tá certo. O Viviane, Inclusive, o padre Léo fala que isso daí não pode, viu, padre? Virar. Virar pro lado e dormir. Não pode. Tem que ficar lá, dar uns beijinhos na esposa, abraçar, porque a esposa tá querendo um carinho do marido ainda. Mas sim, o Padre Léo era muito forte nessas coisas, né? Não, o cara era o cara. Olha É, só. não, ele é muito bom. Sede fecundos, né? É que o homem, Querem conhecer os eu lembro sede fecundos? o Padre Léo usou se eu estou bem lembrado, ele falava assim: o homem é um forno micro-ondas e a mulher é um forno a lenha, né? Era a que ele usava, não? E de fato, Analogia, metáfora. e isso é muito interessante, porque aquilo que se espera do homem e da mulher é esse conhecimento profundo de um e de outro.
de entender também a própria relação. O que enriquece muito a relação conjugal, né? Então, a mulher não é um objeto, como o homem também não é um objeto. Então, a comunhão no ato conjugal, ela talvez seja uma das coisas mais difíceis de se alcançar. E que bom que homem e mulher tentem conversar sobre isso, dizer as coisas sobre isso, porque, de fato, biologicamente, o homem, ele perde muita energia e cai. No tempo, ele vai dormir, entende? Então, o conhecer-se, entender o processo de uma relação conjugal é um grande desafio para os casais, entende? E tem alguém xingando aí. E é isso, basicamente é isso. Padre, sobre essa questão de conversar, né? É importante, né? Porque hoje, os casais que eu recebo na clínica são casais que não conversam. O casal não sabe o que o outro gosta, como Não, gosta. E isso é uma realidade que precisa mudar. Por quê? Porque a impressão que a gente tem é que quando a gente fala sobre sexo, né, é uma coisa que, nossa, está em todo lugar, todo mundo faz, todo mundo conhece. Mas quando é para a intimidade da relação, os casais não conversam. Então, é verdade, Wellington, precisa mesmo. Eles precisam ser incentivados a estudar o matrimônio. Padre Douglas, não, ensina mas nós. tá, é porque eu vou muito contra essa linha do moralismo. Sim, Precisa, tem que, né? Porque sim. eu aprendi em Roma muito a contemplar a riqueza. Então, quando a gente contempla a riqueza do matrimônio, quando a gente contempla a riqueza da relação entre o homem e a mulher, quando a gente contempla a riqueza da fecundidade, quando a gente contempla, então não tem mais o impositivo tem o quê, né? Mas o convite é se aprofundar. Porque eu vejo que tem uma galera hoje aí na internet que ensina muita coisa, e muita coisa boa. Só que dentro de uma linha muito moralista, que tira o mistério, né? Que tira o mistério. Agora, quando a Exato. gente vê o mistério, quando a gente contempla a graça, então tudo se torna muito mais. Tipo, os nossos bisavós, que eram católicos, eram pessoas que não tinham esse estudo, mas eles entendiam as coisas. Eles, Porque eles viviam um relacionamento, né, padre? sim. Hoje não O se vive mais um relacionamento. Daniela quer falar aí. Deixa, pode pôr ela falar. Pode pôr ela falar. Pode abrir, Daniel. Só desculpa os. Oi, pessoal, boa noite. Padre, sua bênção, boa noite para todos. Vocês me ouvem bem? Eu estava relutante em ligar o microfone, porque eu estou com esse fonezinho aqui, tá bem Ah, caído. perfeito. Não, tá ouvindo bem, tranquilo. É? Ah, que bom. Bom, então, eu queria pedir um conselho. Estou um pouquinho nervosa, deixa eu tentar dar uma relaxada aqui. Eu iniciei agora no método de ovulação, estou fazendo aqui meu gráfico, tá, Vivi? E eu tô achando difícil, sabe? Tô achando difícil, sim. E tô bem frustrada, né? Porque li outro dia um comentário do Padre Lodge sobre o método, dizendo que é adequado até para as mulheres mais incautas. Falei, nossa, então eu tô bem mal mesmo, porque eu tô vendo dificuldade em, em, em fazer o método, né? É questão da auto-observação, autoconhecimento. Isso aí é um pouquinho difícil, né? Para gente que está assim, vivendo um tempo que a gente não se observa, a gente não para, a gente tem um desconhecimento muito grande a respeito de si, né, de nós mesmos. Mas o que eu queria perguntar, o conselho que eu queria pedir não é bem sobre isso, não. Bom, eu estou trabalhando na paróquia, começando um núcleo Provida, um núcleo de defesa da vida, eu também faço parte da pastoral da família. E esse assunto, né, os
os métodos naturais, ele faz parte, né, desse trabalho, e ele é muito necessário, né, as pessoas na paróquia, muita gente desconhece, e muita gente fazendo o errado mesmo, né. E o conselho que eu queria pedir é o seguinte: eu tomei conhecimento de que as orientações erradas, elas estão vindo do próprio padre. Eu não quero, de forma alguma, arrumar problema com o padre na minha paróquia. Tenha calma, Porque eu não... tenha calma. E isso, então, eu quero manter a calma. Então, eu fiquei sabendo, assim, de situações que foi pelo seguinte: devido ao desconhecimento das pessoas em relação ao método, e por falta de gente para instruir no método, o padre meio que está dando uma orientação assim de, pode fazer tal coisa para, né, coito interrompido. Minha filha, faz, porque é melhor isso do que, é como se fosse assim, aquele princípio, né, de tentar evitar um mal maior, você vai tolerar um mal menor. Seria esse o raciocínio. Sim. Tá, Daniele, entenda a sua preocupação, tá? Eu gostaria de um conselho de vocês, assim, de como agir, porque eu tô com esse dilema, entendeu? Eu já tive pessoas próximas a mim, eu falei e tal, mas assim, é meio ruim você chegar e falar assim, não, olha só, o padre tá te orientando completamente errado. Não, então, vamos lá. Primeira tá coisa, entendendo? você reza pelo seu padre. Isso é o primeiro ponto, tá bom? A oração por ele, e cria uma amizade com ele, porque é dentro da amizade que a gente pode dizer as coisas, né? Como elas são. Inclusive dizer, o senhor está errado, né? Não com uma petulância, não com uma pessoa chata. Você está errado, vai pro inferno. Não. Padre, eu não entendi a sua posição. Poderia me explicar? Infelizmente, a formação sacerdotal, digo no Brasil, ela não é muito boa, né? Eu tive a graça, e o Padolos, de estudar no maior e melhor instituto de ponta do mundo sobre matrimônio e família. Tive os melhores professores. E eu aqui na diocese vejo isso. Às vezes os meus irmãos sacerdotes que vêm discutir comigo dizendo, Dom, mas se a gente for na tua linha aí, fecha as portas da igreja. Eu digo, não, a gente vai abrir a porta da igreja porque a gente vai falar a verdade. E a verdade vos libertará. Então, o que se percebe é que, de fato, existe uma preocupação com o que o outro está pensando, né? Existe uma preocupação pastoral também do padre de não perder um fiel, ou, sabe? E tem situações que é muito difícil. Por exemplo, a Vivi e Marcelo são meus amigos, eles já vieram, inclusive, na minha casa, nos frequentamos muito. Eu tô numa paróquia muito boa, de gente muito rica. E teve vezes que eu precisei dizer algumas verdades, sabendo que talvez eu ia perder um dizimista bom. Mas o dízimo não é nada. Ou seja, entre a pessoa estar livre e ter ouvido a verdade, e entre o dinheiro que vai entrar no dízimo, eu, Padre Douglas, estou pouco me estressando por dinheiro do dízimo. Estou preocupado com a salvação da alma da pessoa. É verdade. Né? Só que, muitas vezes, e não é de maldade não, viu? Muitas vezes os padres, eles perderam um pouquinho, talvez não estudaram, não tiveram a Não, eu tenho certeza que não é por maldade. Não é por maldade. Não é por maldade. Eu tenho certeza disso. É na amizade que você vai ganhar. É dizer assim, padre, eu estou estudando, estou num vídeo aqui, olha, eu achei tão interessante essa parte. O senhor podia me instruir um pouquinho? E aí você coloca ele numa situação que ele vai ter que estudar, entendeu? Inteligência, né? Você vai mostrando interesse, vai mostrando amizade pelo seu sacerdote. E, de fato, eu pego muito caso que sacerdote fala, pode usar preservativo, porque o bem maior é a união do casal. Sim. Porque tem, por exemplo, esse negócio de união isso. Que virou uma epidemia. Tem gente que está em segunda união namorando. Não, como é que é? A pessoa está esperando o processo de nulidade e está namorando com outra pessoa. Não pode. E aí, não pode, né? Tem que dizer as coisas. Então, por um lado, a gente acaba sendo perseguido. E os padres, assim, digo de verdade, não tem maldade, não. É ignorância.
precisa só instruir. E aí é você como filha, obediente, que ama o seu sacerdote, vai lá, mostra para ele que você está interessada. E ele vai se interessar também. Você vai contagiar ele. É isso. Tá ótimo. Obrigada. E também, Daniele, eu desisti do método a Você primeira vez. Primeira vez que eu aprendi o método, eu desisti, porque eu não não, eu conseguia sentir, eu já não tive sabia esse sentir. pensamento Ué, recorrente aqui. pra que eu vou continuar com esse negócio aqui se não dá certo, se eu não A consigo, né? descrição é muito difícil, meu Deus. Pois é, mas olha só, nós estamos aprendendo. Sim. Você está agora, nesse momento, acho que também tem uma outra pessoa também que colocou aqui, a Luana, meu desafio também, né? Quando nós começamos a aprender o método, é muito difícil, porque nós estamos tão acostumados, nós estamos tão no automático da nossa vida, que nós fazemos as coisas todas automaticamente, mecanicamente falando, que a hora que a gente precisa parar para olhar para dentro de nós, existe uma barreira, uma dificuldade muito grande. Primeiro que Verdade. a preguiça, primeira coisa, preguiça. Esquecimento. Esqueci de observar hoje. Porque nós precisamos Eu criar tenho- uma rotina, Exato. né, para que isso se torne algo habitual na minha vida, para que se torne uma coisa que eu vou, igual a escovar o dente a hora que eu acordo de manhã, que eu vou lá e escovo os dentes de manhã e tomo um banho e lavo meu rosto, mesma coisa é com o método. Então, tenha calma, tenha paciência. Num primeiro momento é difícil mesmo. Aprenda Sim, o método especialmente que eu estou primeiro. amamentando. Você falou das casas especiais, né? Que linda, parabéns, viu? Eu estou amamentando, então assim, a gente fica como um carro que quer pegar e não pega, né? Isso, então, até Então, isso é um momento os, bom para você ter um os momento seu sinais também. se confundem mesmo. Claro, seu Porque parece que marido, vai né, ovular, precisa mas não estar ovula. aí Parece que vai ovular. junto com você, te ajudar, né, para te aconselhar, para te motivar, não te cobrar, né? Não, eu estou recebendo apoio, graças a Deus. Esta realidade toda Mas muitas não têm, precisa. entende? Por isso que, como o padre falou, que não é por maldade, por desconhecimento e por não saber lidar realmente uma situação difícil, né? A gente tem que ter essa castidade, né? Como é que chama a palavra? Eu esqueci agora, quando você se priva mesmo das relações. Tem que ter Abstinência. uma abstinência, Silêncio genital. Uhum. silêncio genital, achei interessante, sei que você falou. Precisa de uma compreensão, né? E muita gente, tem muitos casamentos que não dispõem disso. Exato. Muitos. Até nisso a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, não é culpa dos sacerdotes. Eles não Lógico que não. aprendem isso nos seminários. Não, zero. Não existe, não existe esta disposição, né? Vamos assim, não vamos generalizar também, né? Mas na maioria não existe. Existem aqueles sacerdotes que correm por fora, igual o Padre Douglas correu por fora, foi em outros lugares, foi buscar outras coisas, né? Foi estudar por outros caminhos. Mas é isso que o padre falou, reze, né? Reze por você, reze pelo seu esposo, reze pelo seu sacerdote, para essas pessoas que estão perto de você, fale, olha, tenha calma, vamos aprender juntos. Eu também estou aprendendo, né? Então eu entendo isso, né? Todos nós, né, já passamos por essas realidades de ânsia, né? Não, vou lá, vou brigar com o padre não pode falar isso, né? Não, calma, né? O padre Não, mas eu pode, estou ele não fugindo disso sabe. mesmo. Então, isso que o padre disse é uma coisa importante. Olha, padre, eu estou estudando aqui um documento, eu não estou entendendo muitas coisas, o senhor não pode me ajudar? Mas aí você pega os pontos top, entendeu? Que já É. É um caminho. né? Que aí você já Para tem que ir com a poder. coisa grifada, entendeu? Você já tem que ter, né, feito isso. Então, agora, nesse momento, Daniele, você tá mãe, você tem um bebê para Sim. cuidar. Claro que tem as outras realidades todas que precisam ser cuidadas, mas também dê o seu tempo, né? Aprenda, não desista, né? É lá com a Não, Bia não que você está existe. aprendendo, né? É lá com a Estou Bia que você fazendo está com a Bia. aprendendo? Uhum. Então, foi lá que eu aprendi,
a fazer as observações. Foi lá que eu aprendi, inclusive, que eu não estava ovulando, e o médico dizia para mim: não, menina, fica tranquila, se você está menstruando, você está ovulando. A Bia falou para mim: isso é mentira, não é verdade. É Entende? Então, a gente entra num chocante para processo, muita muitas coisas, não é culpa do médico também não, tá? Porque eles também não aprendem essas coisas na universidade. Os médicos hoje, que, né, graças a Deus nós temos aí os médicos que estão olhando para os métodos Culpa naturais, é, que estão olhando para culpa essas é, realidades, culpa é. Só que né? não é maldade. não tem maldade, tem Não responsabilidade. dá isso. Não, tem uma culpa porque ele deveria procurar. Como eu espero que os meninos Ah, estão estudando para o sacerdócio, eles têm que procurar o melhor da formação, por mais que a isso. formação não ofereça. Então tem uma Mas culpa, aí sim, mas mas não aí também vai é uma maldade. realidade. É Sim, isso. porque aí também vai uma realidade do quê, né? De um processo também de conversão, da pessoa entender o motivo, por que isso, por que aquilo. Hoje eu conheço pessoas, né, médicos maravilhosos, que só foram se dar conta disso quando leram a Humanivite, quando estudaram a Dona Vite. Por quê? Porque, meu, eu tinha, né? Eu nem católica eu era, gente, pelo amor de Deus, entende? Então, eu fui aprender que existia uma encíclica, eu já tinha 30 anos de idade. Meu marido também, ele era católico, eu não. A culpa maior é dele. Mas frente a essa também aos poucos ir estudando. Nós precisamos nos organizar. Ó, aqui a Núbia, ó, falando, nunca ouvi falar desse método. Então, Sim, olha quanta coisa, né? Então, os eu métodos fui, naturais, eles estão aí para nos ajudar. como eu falei, eu sou da Pastoral da Família e a gente está aplicando, né, aquele livro do Catecumenato Matrimonial para os casais e no encontro 11 me pediram para falar alguma coisa sobre o método de ovulação, porque a coordenadora da pastoral sabe que eu estava aprendendo o método, né? E eu disse a ela, eu estou iniciando, posso dar sim o meu testemunho como uma usuária iniciante e tal. E é isso aí, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu. É Gente da isso. pastoral também nunca ouviu. Às vezes até ouviu falar, acha que sabe, aí fala umas coisas assim, você vê que a pessoa não sabe do que ela está falando, né? Uhum. Mas é muito pouco divulgado algo que tem, assim, um valor tão grande. Isso me causa uma estranheza, né? Eu, eu acho que por parte, assim, de nós, católicos e agentes de pastoral, precisa melhorar muito isso daí. Pois é. Então, olha só, vou falar É para muita você gente agora. pecando, é muita gente pecando. Então, assim, ó, vou falar para você agora o que a Madre Teresa de Calcutá falou para o Dr. John e para a doutora Evelyn quando ela esteve lá na Índia para ela aprender, para ensinar o método, né? Uhum. A Madre Teresa de Calcutá disse para o Dr. John e para a doutora Evelyn: agora que vocês descobriram essa maravilha, vocês precisam passar o resto da vida de vocês anunciando a todas as pessoas. Ah, Esse é o teu papel agora, Daniela. é, Aos eu poucos, percebo através isso. do teu testemunho, através da tua experiência, você e seu marido juntos vão experienciar, vão falar sobre as belezas dessa realidade, né? Então, a forma como nós, então, vamos identificar isso é através daquilo, né? Que Atos dos Apóstolos aí há pouco tempo nós vimos, né? Olha lá como eles se amam, né? Para esse lugar nós temos que olhar, sabe? Essa experiência é a tua experiência. Assim como eu tive a minha experiência, você teve a sua, a Luana está tendo a dela, o Wellington e a esposa deles. Então, essa realidade, né, vai se organizando e vai se concretizando aos poucos. Então, o padre Douglas, ele é presidente aí, o cara que é o bambambam bam, bam da pastoral familiar. Na Diocese de Santa Amaro. De tanto amar. O cara tá levando uma realidade, mas é agora, é aos poucos, né? Então, nós vamos devagar. Não, é um caminho. Eu vejo com os padres, é um caminho. Lá no seminário, quando eu vou dar aula para os seminaristas também, eu percebo o quanto é difícil, porque existe uma mentalidade contraceptiva.
Isso, Como diria o meu professor, o problema do DIU é que não está no útero, ele está aqui, ó. tá na cabeça. Então, é uma mentalidade contraceptiva. Uma mentalidade que vai contra a vida em todos os âmbitos, né? Se a senhora muita risada, porque na minha paróquia, desculpa a expressão vulgaríssima que um paroquiano usou, ele disse assim, o problema é que o padre Douglas colocou esperma em pó no ar-condicionado. Que tem mulher grávida na minha paróquia saindo pelo ladrão. Mas por quê? Porque se fala disso. Porque se faz promoção disso. Porque se ajuda e acompanha os casais com isso. Só que dá trabalho. Então, assim, dá muito trabalho acompanhar casal, dá muito trabalho acompanhar a mulher grávida, dá trabalho. E o padre, às vezes, sofre também com isso. É difícil. Mas vamos lá, vamos pra frente. A gente não fica, é difícil, é mesmo, vamos embora. Entendeu? E é isso. Pra cima, pra cima. O difícil é o que vale a pena, né? Sim. É. É isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente. Você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Opa, pois não. Gente, Gente, ó, só queria falar o seguinte, duas coisas. O Primeiro que o Wellington disse aqui que é que sério, é sério, né? Então, porque pode ser que tenha gente oportunista vendendo curso, etc. Não a questão de vender, mas coisas erradas. Então, para quem está interessado, para quem nunca soube, nunca ouviu falar desse método, né? eu coloquei aí Eu no coloquei no chat, chat o link do Semplafan. A Núbia está perguntando aí, ó, onde se aprende esse método? eu coloquei Eu coloquei o link, só um pouquinho aí no bate-papo, e lá você vai encontrar as informações e os instrutores oficiais aqui no Brasil. Tá bom? Então, É uma forma segura de você de você ter contato com alguém que realmente é é credenciado, porque é científico. E eu também coloquei o link lá da Organização Internacional lá da Austrália, tá? Agora, padre, Vivi também, né? Tem uma coisa que eu acho que nós poderíamos refletir ou ouvir do padre, né? Até para quem está aqui com a gente agora. Desculpa, tá dando eco, né? A Vivi vai fechar aqui o microfone e o áudio, talvez, externo, né? Isso, tudo bem. Melhorou o eco agora, eu acho, né? O padre Vivi estava dizendo o seguinte, né? Para quem vai também, para quem está e para quem vai assistir, padre Vivi, né? Como então ter essa consciência do bem da família, do matrimônio, dos filhos, diante dessa cultura contraceptiva que está sendo, ao invés de propagar, então, as sementes, as mídias propagam essa cultura, que vai contra aquele princípio. Mas como então eu posso entender melhor o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha referência para eu valorizar a vida, meus filhos, meu matrimônio, a minha comunhão íntima, que não é apenas, né, virar e dormir. Entende? Existe alguma coisa que nós podemos fazer, nos abastecer? O que o senhor diria, padre, em relação a essa cultura e em relação a essa beleza que é o dom da vida? O matrimônio que é um sacramento, né? Não, isso é uma pergunta fácil e de resposta bem difícil, né? Fácil porque, de fato, como é que eu faço para compreender, olhar a beleza da família. Todo mundo se desarma diante da beleza da família. Quando você vê a relação entre uma mulher bonita, não bonita na estética, mas a beleza da relação. Quando você vê... E a beleza da relação passa pela briga também, tá? Não é um erro a briga. Tudo isso nos chama a atenção. E também aquele desejo que nós temos dentro. Todo mundo porta consigo o desejo de ter uma família feliz. Isso aqui já é o suficiente para eu perceber que existe algo grande aqui. Agora eu tenho que trabalhar para fazer esse algo grande acontecer. E eu faço como? Sozinho? Não. Procuro a companhia de pessoas que pensam igual e vamos trabalhar juntos para crescer nisso. É isso. Basicamente é isso. Então, lá no Instituto eu aprendi muito a isso, a estar com as famílias, né?
a crescer com as famílias. E isso, para mim, foi o caminho, assim. Isso foi o caminho. Ontem o doutor Gabriel falava exatamente isso que o senhor disse, né? E aí ele dava esses exemplos, que às vezes as pessoas querem primeiro estudar, ter títulos, né? Mas quando eles querem ser pais, Gente, é uma obra de arte. Quando eu vejo um pai e uma mãe, sabe, é uma obra de arte. Aquilo que a gente consegue com os nossos estudos, as coisas, é para nos ajudar, talvez, a ganhar o pão. E conta mesmo é estar com a sua casa. Uma família. Vocês encontraram o Jorge e a Paula com as meninas deles aqui. é Então verdade. é isso. Você for lá na minha igreja, você vai encontrar a família. Você vai encontrar um tirano, é isso que conta. O resto a gente vai pensando, vai rezando, vai pedindo a Deus a graça. E é um pouco esse o caminho, assim. De Tá alguma bom? forma, eles reconheceram a beleza da família. É bem por aí. Que bonito. Muito bem. Gente, tem alguém aí ainda? Eu vou ter que tomar meu remédio e dormir, gente. Nossa, nós já estamos finalizando aqui, pessoal. Mas ainda tem alguns minutos. Se vocês quiserem perguntar, Vivi, suas palavras finais, Padre Douglas, suas considerações finais, fiquem à vontade aí. Minha consideração final é: se amem, não deixa nada atrapalhar o amor de vocês. Nem a pílula, nem a camisinha, nem o DIU, nem nada dessas paradas todas aí, não. Entendeu? Ame muito sua esposa, ame muito seu esposo e glória a Deus. É isso. É isso, pessoal. Então, formem grupos de estudos, né? Busquem essa beleza, né? Encontrar essa verdade, né? Que o relacionamento conjugal, que esse matrimônio, né? Possa ser verdadeiramente um matrimônio fecundo na vida de vocês, tá bom? Espero que vocês encontrem aí, né? Os instrutores, espero que vocês encontrem os livros, né? Por aí. Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp a foto dos livros, para vocês terem um conhecimento um pouco melhor a respeito de toda essa beleza, né, que a ciência e a igreja proporcionam para nós. Muito obrigada, que Deus abençoe. Padre, dá a bênção para nós, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, Senhor, os nossos amigos, onde quer que estejam. Que a vossa graça e o vosso amor desça sobre cada um deles. Abençoai as famílias de cada um, para que possam crescer sempre no amor e na vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus amigos. Obrigado a você. Obrigado a vocês, Padre Douglas, Vivi. Obrigada pela oportunidade, gente. E até a próxima aula, se Deus quiser, gente. Se Deus quiser. A todos. Valeu.